O planeta Terra, ele tem coisas a nos oferecer. E a gente, quando eu falo iluminação, eu ilumino a minha consciência na proporção do ensinamento que, como consciência em aprendizado, eu tenho nesse planeta. Beleza? Então, para ter uma noção. Então, tem um detalhe. Por isso que eu não comparo com os planetas, com os lugares, eles não sabem exatamente. Então, provavelmente tem algum tipo proporcional. Se você encarnasse, por exemplo, em Júpiter hoje, se conseguisse entrar em Júpiter, você entraria como mais... se conseguisse o ser mais aprendiz na proporção existente. Então, você teria um longo caminho para alcançar a iluminação em relação ao que o planeta Júpiter, na sua evolução, teria para você. Então, nós estamos falando na correspondência do planeta Terra. Allan Kardec falou ali no Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra é um mundo de expiação e provas. Já que aqui eu vim treinar pesado. Então, aqui é o que você vai fazer crossfit aqui. Lá em Júpiter você vai fazer vai ser difícil também, mas vai ser um tai chi. Aqui é crossfit. É a academia cósmica, de cada um tem o seu. Então, não é à toa que a gente está aqui para falar para entender mais ou menos o processo evolutivo que o planeta Terra tem para nos oferecer. Então eu vou destrinchar, a gente vai tentar junto aqui, alguns são muitos, tá? Tentar embasar o que é a iluminação de verdade, não é essa iluminação de hoje em dia do Instagram. Inclusive vocês que só vivem na internet, incluindo assistir esses vídeos, tem que se ligar porque nós somos pegos por uma rede complicada, que é essa rede dos AdSense, né? De gente que paga AdSense. Então vai aparecer os anúncios dessas pessoas para vocês, elas aparecem como iluminadas, ou vão fazer um curso de iluminação. O contexto às vezes pode estar ainda mais distorcido. Sempre foi distorcido. Sempre teve essas viajadas de ser iluminado, tal, de evoluído, tal, mas hoje ele pode estar mais distorcido ainda, porque o imediatismo vem aqui que eu lhe dou a iluminação, você não precisa fazer nada, só eu lhe dou. Vem aqui que eu lhe faço próspero, vem aqui que eu faço você sair do corpo, vem aqui que eu faço o seu encontro com o seu mentor. Distante disso, tá? Então é importante a gente também ver essa noção de que o mundo do comodismo, de ficar sentado, passando stories para cima, causa também alguma dificuldade de a gente perceber o quão é esse caminho. O caminho, você sente dor? A iluminação não tem a ver com dor, mas ela precisa ir lá, pegar a sombra e colocar para fora. Você precisa ser apresentado a ela aqui na encarnação. É isso que vai acontecer. No astral superior, você sente diferentes, na quarta, quinta dimensão desencarnado, você sente saudade, você sente alguns pesares, você vai sentir algumas pequenas sombras, diferentes das que estão quando você está encarnado. Encarnado, você coloca para fora isto. E a iluminação é o ato, e a gente vai falar, de olhar e sentir essa conexão com você, quem você é no meio disso tudo, e encontrar o caminho mais ou menos de uma direção divina, uma sensação, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus dentro de mim. O processo é um despertar, é distante despertar proporcional. Eu consegui atingir um caminho dentro da Terra, em que eu senti a presença de Deus aqui, no que a Terra tem para me oferecer, me conectei a essa ação divina, que é minha também é minha, está comigo, e aí o processo de despertar começa a acontecer. Para isso você tem que colocar para fora a sua sombra, você tem que aprender a abraçá-la, a conviver com ela, para que o processo aconteça de forma... Tem gente que está correndo desesperadamente para tentar ficar sempre feliz, sempre não estou falando que a gente tem que ficar triste, mas nós precisamos abraçar quem somos também. E isto, se você não fizer consciente, você vai fazer na dor, porque a encarnação vai apresentar as suas sombras para você. Ela vai aparecer com uma raiva que você tem, uma impaciência com alguém, um sentimento estranho por vezes, uma sensação ruim, não conseguir passar pelas coisas. Isso vai acontecer. Iluminação não é sobre deixar de ser humano, é sobre você ser um ser humano consciente, entendível, ir a fundo sobre você. E refaço o que eu falei, não é ser Jesus Cristo, nem não. É alcançar um nível de compreensão que o planeta Terra tem para oferecer, os padrões de consciência que aqui estão. O que é iluminação? Vamos tentar falar um pouquinho, conforme a gente tenta fazer da melhor forma possível. Como é que iluminação no sentido real, além dessa busca, é o reconhecimento consciente de nossa presença enquanto
atual. Onde estou, em que situação, o que posso fazer e o que o planeta Terra tem para me oferecer. E aí você acaba pegando a sua essência verdadeira. Você pode chamar de essência divina, centelha, não importa. Você pega a sua essência, compreende o que está acontecendo e chega no ápice dela enquanto você está aqui. O ápice dela, meu pai, quando você sair daqui, você vai continuar menino pequeno em outros lugares, mas para esse planeta você alcançou uma consciência de iluminação. Eu sei o caminho, eu entendo o caminho, mas é mais do que isso. É quando você deixa de viver no automático, reagindo ao mundo como bola de ping-pong, bateu, você retorna, você sai do processo de aprisionamento kármico, você entende as regras. A Terra tem regra. Qual a regra da Terra? Várias. Uma delas, fez, voltou. Bateu, levou. Fez, voltou, pode ser bom, pode ser ruim. Bateu, voltou, é sempre ruim. Então, essa é uma regra. Alguém te empurra, você vai e retorna. Então, você ficou preso num processo de ping-pong. O cara que começa a se iluminar, ele aprende a compreender claramente as regras que estão impostas sobre ele. Ele para de tentar brigar. Ele entende que algumas coisas sempre vai dar ruim se ele fizer, como chegar na beira de um lugar e pular, a gravidade pega ele. O sistema kármico é igual à gravidade. Chegou na beira ali, passou de onde... É como se você aprendesse, olha, eu preciso me manter aqui. É como se fosse escola de menino pequeno. Nós estamos numa escola de menino pequeno para aprender iluminação. Deus não deu muito alguma coisa inteligente lá fora, não deu muita liberdade pra gente. Livre-arbítrio é uma balela, não existe ele. Existe não. Livre-arbítrio é o seguinte, ó, eu estou lhe dando liberdade para você fazer o que você quiser, mas se fizer errado vai se lascar. Se isso é liberdade, eu não sei qual é. O que é liberdade? Isso não é liberdade. Pode ir lá na geladeira e pegar o que você quiser. Se você pegar uma alface, você vai se sentir bem. Eu não gosto. Se você pegar, sei lá, toda hora um refrigerante, em algum momento você vai se sentir mal. Vai retornar para você. Então é uma liberdade dentro das opções que tem aqui. Ó. É simples. Errou, se lascou, acertou, é gostoso. E tem mais. Se não fizer nada, ficar no meio, você não consegue sair do processo. Você fica preso na terra até aprender a começar a pegar o alface. Como é que faz? Eu quero Coca-Cola. Coca-Cola. Mas tem que pegar o alface, o jiló. Com prazer. Alguma coisa quer que a gente pegue o alface. Alguém discorda disso aqui? A lei do karma é uma lei impositiva. Poderia ter feito alguma coisa diferente para a nossa consciência? Não. Imagine se não tivesse retorno. Com o retorno a gente já faz tanta merda. Errando para cima, para baixo, a gente aprontando para tudo. Graças a Deus que tem retorno. Ou alguma coisa. As pessoas precisam se lascar um pouco. Um pouquinho, não precisa não? Vai deixar todo... Não, só eu faço o que eu quiser. Não, você tem que se lascar um pouco. Nem que seja lá na frente. Tem que dormir, ir para um umbral, se sentindo mal. Tem que baixar a frequência e os seres encostarem em você para você começar a se sentir mal. Tem gente que nem percebe que está mal, para você ter ideia. Mas é preciso se lascar. É preciso entender que tem que educar essa... Cara, são seres grotescos que estão aqui. Nós estamos distantes da iluminação. A iluminação que o planeta tem para oferecer, eu vou falar isso o tempo inteiro. Está distante. Saulo, estamos falando de caminho da iluminação, que lindo. O caminho da iluminação é um caminho impositivo. Você não tem opção. Você vai ter que se iluminar na proporção que o Terra tem para lhe oferecer. Tu vai apanhar até se iluminar. Velho, isso é claro. Eu estou falando em linguagem simples. Porque eu podia estar falando, não, porque Deus, na sua bondade infinita, permitiria e permitirá que você volte várias vezes para responder dentro das suas açãozinhas, da sua alminha lindinha, fofinha, bodatinha. Vai dar foquinho fofo. Não, meu velho. Em linguagem clara, é um caminho obrigatório. Pode demorar para alguns, vai errando. O cara fica preso no umbral, velho, e diz, olha só como é um caminho positivo.
A gente precisa falar isso às claras. E precisa. Em positivo não é que seja ruim. É como o seu menino que é colocado na escola. Vai tirar o menino da escola? Tem alguma coisa melhor que a escola atualmente? Não estou comparando isso com a criação. Mas eu estou falando sobre a compreensão. É uma linha de compreensão só. Não pode, menino fora da escola dá ruim, velho. Vai ficar por aí fazendo besteira, não vai crescer, tem que ir. É impositivo. Só que a gente vive uma linha, assim, isso é eterno. Você vai se lascar até você entender. E vai entender. Vai começar a ficar, seu grupo todo evoluindo, você fica. Vai ficar preso nas 3 dimensões inferiores. Olha só, existe 7 dimensões astrais. 3 dimensões mentais e outros planetas para você visitar por aí. O cara fica errando e fica preso nas últimas 3 e se acha a última bolacha de biscoito. É que nem adolescente que se acha extremamente inteligente. Acabou de chegar no mundo, tá cheirando a bosta ainda, que nem trocou a fralda, e se acha a última coisa inteligente. É exatamente isso. Existe muito mais coisa do que o mundo de Bob, de uma pessoa que acabou de chegar na vida e acha que é tudo. Então o processo evolutivo, ele é impositivo. Sobre uma questão de espaço e tempo enorme. Ele é até um ato meio que de amor, mas espera, eu amo essa bebê. Esse bebê tem que andar certo. A escola tem para ele, ele não consegue fugir, ele pode tirar a vida, não morre. Aí anda por um lugar para o outro, se afasta, vai voltar, vai ter que resolver, até que chegou a hora, quer saber, eu vou seguir. É por isso que existem muitas teorias de que nós estamos sob controle. É ruim, tem seres novos. Não, meu pai é uma coisa super inteligente. Quando eu falo isso, eu não estou indo de encontro, eu estou falando o fato. Desculpa aí, meu pai, mas é o fato. Você tem que andar. O caminho da evolução, da iluminação, vai demorar mais para eu vou falar aqui de caminhos, mas ele é impositivo. Não tem jeito. O caminho, você pode até dar, entre aspas, dizem que pode estacionar. Será mesmo? Você acha que uma criatura consegue estacionar? Talvez pelo ângulo de que não fez. Mas até o estacionar mostra que ficar parado muito tempo causa uma coisa estranha no coração e você não vai querer mais fazer isso. Aí o que acontece com você? Você não está parado. Você está aprendendo o que é o ócio. Então você está em estado de evolução. Mesmo que não parece que não. Cai no umbral um tempão, está parado, está uns cambal que está. Tomando pancada para controlar, aprendendo, então ele está indo na tora, está tomando no lombo para poder andar. Então o planeta tem, e alguma coisa entendeu que assim era necessário. Nós precisamos de uma certa assim, empurrar as criaturas. E vamos continuar. A Carita falou esses nomes todos para mim, eu vou começar a errar. Max Endel, no conceito do Rosacrucianismo do Cosmos, ele fala, é um livro, explica que a iluminação é o despertar da consciência crística dentro do ser humano. Vê que interessante, né? De Jesus, não, do Cristo, né? Da presença divina, né? Antes que você pense que isso é coisa da igreja, não é. Não tem nada a ver com religião. Tá? Consciência crística no esoterismo significa ativar a centelha divina, que já existe na gente em forma, por isso que a gente não entende, em forma não compreendida, bruta, mas está aqui, está nos animais, está em todo mundo. Por isso que é como se você fosse um ser, olha que interessante, as mônadas, muito superior a isso aqui. Você expande parte da sua mônada ainda sem que por você não ter conhecimento, e você entende que é importante que aquela sua mônada tome umas pancadas para poder melhorar. Então ela está num espaço e tempo, num braço dela ali, tomando as necessárias idas e vindas para que ela aprimore, ela fica ali presa num ciclo até que ela sai do ciclo da Terra, iluminou aquela ponta, ela volta. Quando ela volta, ela está iluminada. Só pegou uma parte de um ponto de conhecimento em tantos outros para aprender. Então é como um diamante dentro do peito bruto que a gente tem. Esse diamante está coberto de tanta terra, tanto barro, tanta sujeira emocional ou falta de compreensão sobre as coisas, que não sabe nem que existe às vezes. Só vai vivendo lá como se achando que é barro, mas na verdade é diamante esperando para brilhar. Porque é exatamente isso que vai. Em algum momento nós todos vamos fazer essa lapidação. Então por isso que quando você olha para as criaturas, as piores existentes, aquelas que a gente nem consegue amar, aliás, que a gente tem até vontade que elas se lasquem um pouco, como político, seres chatos, seres complicados que mandaram no mundo, todas essas estão em direção a uma evolução.
direção a uma compreensão. E serão pessoas legais, seres interessantes em algum momento. É difícil imaginar isso, né? É um processo de limpar esse diamante, entendendo, começando a ficar, coisas vão ficando claras, as visões se clareando, as televisões se clareando, até que um dia acordei, como diz a música. De tirar essa camada de medo, de desejo neurótico, de apego, de raiva, dos instintos que o corpo físico lhe propõe, lhe apresenta, de crença limitante, até que sobra só o essencial, você mesmo. Existe uma outra teoria de submônadas. Cada vez que você volta para um nível de consciência seu, que está esticado, você fica mais pleno. Mas diz que quando você tem um karma, diga aqui é um braço da mônada, tá? Trouxe para cá, deu um zoom, tá aqui. Certo? Cada vez que você erra, você expande a sua consciência subdividindo. Então, quando você tem 5 karmas, a sua consciência está fazendo isso para responder esses karmas. Ela subdivide. Quanto mais pleno você vai ficando, mais a consciência vai ficando mais próxima dela. Ela começa, então, quanto mais nível de consciência conjunto, maior é o processo capaz de você criar um brilho na saída disso. Então, o processo também de iluminação é parar de errar, parar de aprontar com os outros por um nível altamente consciencial, de percepção plena, de aquilo ser tão forte que vence o corpo, fala, nossa, isso não, isso já fiz. Então você começa a sentir, olha para a pessoa sofrendo, nossa, essa pessoa sofre assim, eu também já sofri, e eu sinto vontade de parar para ajudá-la. O caminho da iluminação é um caminho de repetição, que você começa a olhar para o lado, alguma coisa, entende que esse é o caminho. É impressionante, muito bonitinho. Não vai acontecer do dia para a noite. Não se preocupe, você não vai se iluminar amanhã. No curso, no resort, você não vai se iluminar lá. Com a conversa do cara lá, falando, não, você é um ser de luz. Isso não vai acontecer, tá? Não agora. Vai lá na frente e tal. Normalmente você vai falar, eu sou um ser coberto de barro. Fazer um esforço, não vai acontecer. Não vai, vamos devagarzinho, negócio de iluminação instantânea não acontece. Tá? O negócio é devagar, precisa vir, precisa voltar, a consciência precisa abrir. Até porque se a pessoa está errando um monte de vezes, está aprontando, se está aprontando, a consciência está subdividida com as consequências das suas ações. Está preocupada, está preso no espaço, está com o encosto encostado, não tem como, devagarzinho. Mas está tudo certo. Uma consciência plena, os mentores olham para a gente dessa forma. Quando eu olho, eu falo, não, um pouquinho assim, aprontar ali, mas vai. Então ele consegue ver a gente apanhando no lombo, sente as vontades e a sensação de querer ajudar, essa sensação de amor verdadeiro, mas entende que é assim que o processo acontece. A iluminação é um processo gradual, tá? Krishnamurti tem uma frase no livro que ele fala, a primeira e a última liberdade, ele diz, não há caminho para a verdade é o caminho, quase o mestre Yoda. O que significa? Que a iluminação não é um prêmio que você ganha no final de um percurso, ela é o próprio caminhar consciente. Você não vai desencarnar, agora você está iluminado. Lembra onde foi que o Gautama se iluminou? Entre aspas, que alcançou. O que é o Nirvana? Proporção de conexão máxima que o planeta Terra oferece. Ele alcançou onde? Encarnado, velho. Por quê? Porque somente dentro do planeta Terra, encarnado, é que você pode alcançar, porque o teste todo está sobre você, a compreensão. Você tem que estar encarnado para poder chegar nele. Você pode até, depois de desencarnado, uma vez, você vai estar num estágio muito mais alto, porque você sai da zona de umbral, você sai da zona instintiva. Lembrando que ele sofreu, ele teve que largar a esposa, o Gautama, filhos, riqueza, procurar nas religiões, foi para monastério, ficar sem comer, ser tentado pelo próprio demônio fortemente, quando depois ele atingiu o equilíbrio entre alimentação e fechar os olhos e tentar entender e não receber as tentações de fora, conseguir se segurar, foi quando ele alcançou finalmente a compreensão. Vê como é, quando é, e olha o quanto que esse cara já não deve ter andado para chegar ali onde ele chegou. Tá? Nós temos um corpo físico denso, que sente fome, que sente dor, que sente tesão, sente sono, sente raiva, sente inveja, sente tudo, te empurra o tempo inteiro.
A iluminação é impulso. Um entendimento de... Reparo, quando eu falo iluminação, eu vou estar o tempo todo corrigindo, tá? Não é, você não vai ficar virando uma coisa de uma lanterna de luz. Não. A iluminação é a conexão que você vai atingir máxima com o planeta Terra. É a evolução plena que o planeta tem a lhe oferecer. E você compreende ela. Sinto raiva e sinto menos, quase nada. Sinto a inveja chegando e ela não me pega. Eu sinto a vontade de fazer o mal, mas não faço. Eu consigo me segurar. E isso vai cada vez... Vai chegar uma hora que não tem como. Você entra numa frequência... Você está vivendo tanto numa frequência mais alta que aquilo acende. E aí você fala, atinge a parede e cria karma. Atinge o que dá, tá? Vamos aqui para... A André Luiz também fala aqui, através de Chico Xavier no nosso lar, que os espíritos que vêm para a Terra são considerados corajosos lá nas esferas espirituais. Porque encarnar aqui é difícil, por isso que existe todo um sistema de respeito ao espírito que está buscando a sua iluminação. Encarnar significa, vou colocar-me a teste. Vou lá responder aquilo que eu tenho de necessidade e vou tentar vencer. Provavelmente não vai conseguir isso é feito lá, mas vou tentar vencer o que dá. Vou entrar lá. Então, há um contato entre até os mentores falar, olha, vou fazer tudo para que você consiga sozinho, dentro de umas orientações, mas que a sua força seja testada da forma mais plena possível. Para que você, quando voltar, fale, cara, foi a minha própria força. Tive orientação, sabia mais ou menos, muitas vezes caminhos complicados, mas eu voltei, acertei, errei com a minha força. E isso é que o espírito tem que fazer. Por isso que muitas vezes a gente reclama da presença do mentor, que está ali com a gente, sempre dando a força, mas entendendo que você tem que colocar para fora aquilo que lhe pertence, porque senão não adianta. Como é que você vai testar direito? Se você está voltando para a encarnação, você tem força para estar aqui. Tu é forte, pai velho, o lombo da gente. Ah, não sou não, é assim, pai velho, você aguentou nascer, velho. Saiu de lá, agora tem que pesar em uma bola de carne, velho. Você é forte, você é um aventureiro forte. Não, acho que me colocaram aqui na tora, pode acontecer. Mas você já tinha condições de estar aqui. Se o Grupo Karma decidiu que você passou e está passando por uma XYZ, é porque está dentro do contexto do aprendizado. Como é que faz? Porque uma coisa é entender o conceito da iluminação, outra coisa é trilhar o caminho de verdade. E aí entram as vias. Vias estas que foram mais ou menos destrinchadas por alguns seres e tem algumas visões. Mas os caminhos, você viu que no vídeo aqui tem vários caminhos? Alguns vão dar uma volta lá longe, outros vão por ali, outros vão tal, tem vários. E aí a gente vai tentar fazer isso. Essa via cardíaca, citada pela Carita para mim, começar pela via mais bonita e mais delicada, a via sentimental. O seguinte, é uma via da iluminação, existe uma via chamada via cardíaca. No melhor sentido da palavra, também é chamada de via do bom sentimento, via do coração. Essa via é a principal via do martinismo. É uma escola iniciática fundada por Luiz Claudel, espero não ter errado, amor, diz que ele fala o seguinte... remontando as raízes antigas, né, da Rosa Cruz, dos gnósticos que buscaram ela fala, entrega tudo, vem de cardio, entrega seu sentimento, a via do amor, a via da intuição, da devoção silenciosa, da oração contemplativa, tá? Lógico que não quer dizer que você vai entrar nessa via e já vai conseguir de vez. Mas é um caminho que o espírito começa a trilhar, ele começa a voltar trilhando ela constantemente, ela costuma ser mais rápida e menos dolorosa. Segundo falam os estudiosos. Ela é mais espiritual, ela é mais sutil. Então tem pessoas que acabam escolhendo ela, sofrem pra caramba, porque, cara, amar é fácil. O que acontece com quem é bonzinho? Se lasca, aí fica traumatizado, aí volta traumatizado, para o mundo espiritual, aí fica um tempo no umbral porque foi traumatizado, aí desencarna, volta, não desiste, ele encarna de novo, volta a amar, volta a ter paciência, volta a tentar novamente, apanha de novo no lombo pra caramba durante a vida, se traumatiza outra vez.
Tentou, aí não conseguiu. Aí ficou com raiva, se vingou dentro de um processo. Aí ele volta, ele se recompõe, retorna à encarnação e tenta de novo ser legal. Então, ele disse que o martirismo ensina que é profundamente assim, que o ser humano está num tipo de exílio espiritual, que a gente meio que, segundo fala, veio de um local onde estava distante desses tipos de tentações que a Terra tem. A Terra tem tentações, né? O corpo físico, ele veio avançando dos animais com raiva, com faminto. Aqui, quando você sai de lá, você nem comia, velho. Era diferente o conceito de comer. De repente você está aqui, você comeu outro bicho. Então você saiu de uma coisa que era, entre aspas, meio divina e veio para um negócio extremamente animal, sanguentado. Então eles falam que você perde a conexão direta temporariamente com esse estado mais, digamos, calmo, para poder aprender determinadas coisas que vão levar você a uma conexão ainda maior sobre isso. Então, para você ter ideia, uma das coisas difíceis que a gente tem que fazer no meio do caminho é aprender a se desvincular, e todas as vezes que a gente desencarna em estado de desequilíbrio, você vai ter que fazer isso. Todas as santas vezes que você chegar no mundo espiritual, você vai ter que parar de comer. Só de falar isso já deu fome. Como você entende o que é comida? Só para isso você tem que ter. Vai ter que fazer um esforço para voltar ao nível de consciência próximo. Você vai se alimentar de um tipo de energia diferente. Mas não é mais a comida como você imagina. Todas as vezes. A não ser que você fique nas regiões inferiores. Aí você dá umas mordidas dentadas, não qualquer coisa que tem. Mas não sacia do mesmo jeito que o corpo físico saciava. Droga, bebida, comida é diferente no astral. Eles fazem. Para você ter o mesmo gosto, tem que ter energia humana. Ou a energia traficada humana, ou você vai lá sugar direto na fonte. Então é uma outra coisa interessante que tem. Tá? Então ele diz que esse é o princípio de entendimento, que você sai, a tendência é que você comece a evoluir no planeta Terra para voltar a ser mais ou menos aquilo que você já tinha num certo estado, estando distante, só que melhorado agora. Agora você volta a ser quem você era no processo de iluminação com o planeta, com o conhecimento do planeta Terra. Então você volta melhor. Puxa, agora eu compreendo quais são... Poxa, eu não sabia das questões da raiva desse jeito, não sabia da inveja, não sabia que eu podia ajudar outros seres que também estavam com tanta raiva no coração, eu não sabia que eu podia perdoar da forma que agora eu sei. Então você se iluminou, mas é muito ainda para se aprender, mas em relação ao planeta Terra você está iluminado, você alcançou o ápice do aprendizado. Tá? Então ele diz que não é através de rituais complicadíssimos, é através de estudo constante, não é através de dedicação, perdão, não é através de estudo intelectual, não é através de poderes mágicos, é através de vindas e vindas de modificação, de trabalhar esse sentimento constantemente, de perdoar, aprender a perdoar, contemplação amorosa, do perdão, da humildade interior. Esse é o caminho do coração. Essa é a via cardíaca, conforme falam. Tá? É a via dos que choram fácil assistindo filme, é a via dos que se emocionam com um abraço sincero, dos que acreditam, contra as evidências de tudo que está... Existem seres assim, eles encarnam constantemente assim, se mantêm assim. A gente não sabe se são específicos tipos de extraterrestres, se veio de um nível de evolução diferente, mas assim, eles se lascam pra caramba, também têm sentimentos de raiva, de sensação, vibram negativo às vezes, mas eles não costumam sair muito dessa linha de tentar, eles sentem um pouco no meio do caminho, tá? É uma sensação de uma das vias de evolução que existe decodificada mais ou menos por essa galera. É importante falar isso, mas tem a via intelectual. Deixa eu ver se eu pulei alguma outra aqui. Acho que não, tá certo. A via intelectual. O caminho disso. Você é um daqueles que ouviu tudo que eu falei na via cardíaca e pensou, que bonitinho, poético, mas eu preciso entender como as coisas funcionam de verdade. Então, bem-vindo à via intelectual. Essa também é a via principal da Rosa Cruz. Tá? Não é ruim não ela, tá? Ela é boa. Ela é uma via de mais observação, de mais trazer para a compreensão, de modificar através de auto-observação. E não sabe se nessa via, se são os tipos específicos de espíritos que vieram de planetas específicos, tá? Eu estou falando aqui sobre catalogar coisas que foram faladas, tá?
Eu não sei se provavelmente não tem só essas. Assim como hoje a gente não sabe quantas inteligências existem. Então, estudo profundo, disciplina mental, compreensão das leis universais, conhecimento esotérico estruturado, alteração de comportamento através disso, perceber a lógica. O cara é meio que lógico, olha, não adianta ficar nervoso, ele é lógico. Ele é bondoso, ele vai ser bondoso por uma questão lógica, ele vai entender também. Olha, não adianta eu aprontar, se eu aprontar, volta para mim. Então, quer saber? Não vou fazer. Ele é bem centrado, é uma via de seres mais focados, eles percebem o que está acontecendo, é uma via de evolução. Elas podem sim interagir, tá? Você pode andar meio que um pouco de uma, um pouco da outra, em algum espaço de tempo você vai aprender as duas. Mas esse caminho costuma também não ser mais tranquilo no sentido do sofrimento geral, porque acaba não trazendo tanto para... Ele consegue proteger mais a parte interna, eles têm o kernel de um computador, eles protegem a parte interior, sofrem também, mas protegem. Aí acabam fazendo... O problema desse caminho é que ela começa com pouco sentimento. Então é uma via que normalmente é trilhada por seres que têm pouco sentimento em relação aos outros, em alguns pais esquecem fácil de relações, eu vejo situações acontecendo, ajudam mais pela questão, a pessoa está com fome, né? Ficar com fome não é legal, vou dar uma força. Então o começo da via de processo evolutivo, no final vai todas interagir e parar no mesmo ponto, elas vão fazer voltas, tá? Não é o final do produto, você vai por aqui, você vai sofrendo, você vai por aqui, você vai pensando. No final você vai ter que adquirir a compreensão que o planeta Terra tem para lhe oferecer. E você vai adquirir o amor proporcional, a compreensão intelectual, tudo junto, lá no final. Mas alguns vão por um lado, outros vão por outro, outros vão de forma mais fria. E você vai passar um bom tempo trilhando essa jornada, até que você vai ser, entre o equilíbrio, tocado ou pelo intelecto, segundo falam, ou pela questão cardíaca, ou pela questão do sentimento. Elas vão ter que se converger em algum momento, tá? Então é uma pessoa que pisa mais. O conceito disso é um livro grandão de 600 páginas, tá? Que unia esse conhecimento dessa lei da via do intelecto. É o tipo de espiritualidade que faz sentido para quem pensa. Às vezes eu penso, a gente sente, vê que interessante, a empatia ela é muito interessante. Você pode ter uma empatia extremamente bem colocada sobre uma pessoa e nem sofrer por ela. Se você parar para pensar, os mentores muitas vezes já estão seguindo a via do intelecto. Eles nos veem aqui, entendem que tem que nos ajudar, nos ajudam, voltam para o mundo espiritual. Você acha que ele fica chorando lá no plano astral? O meu tutelado tá mal? Não, velho. Não, tá onde? Tá se lascando um pouquinho lá embaixo. É bom para ele, tá para cá, vou lá, dá uma forcinha. Está dando uma escorregada. Nós cuidamos dele, limpamos as energias constantemente, fazemos com que eles se sintam bem, tocamos, enganamos os chakras dele, alinhamos tudo, voltamos para cá, nos mantemos extremamente calmos, aguardando o processo de despertar. Então, não é uma via até certo ponto ruim, porque ela protege e você continua sentindo vontade, é empático. Se você falar para a pessoa, eu ajudo, sou empático, vou lá, ajudo as pessoas que precisam o tempo inteiro, mas não permito que meu coração seja acessado tão fácil assim. Tem um lado ruim no começo dela, porque isso causa uma certa frieza. Estou tentando fazer aqui interessante as vias de evolução. Qual das duas você... Eu vou colocar uma enquete aqui. Você que está assistindo desde o começo, qual das vias você se identificou mais? A via cardíaca ou a via do pensamento? As duas, tá? Só para entender. Eu vou botar a via intelectual, melhor. Qual das duas você se identificou mais? Onde que você entende que seu caminho está trilhando? Porque você pode pular para uma outra em algum momento, tá? Em algum momento você pode. Mas você vai ver que ela é bem dividida. Por isso que é interessante isso. Falar sobre isso. Ela não existe uma certa distância. Porque parece ter pessoas que enxergam a vida por um outro ângulo. Ela já vem trilhando e não é de forma protetiva somente. É por uma forma de compreensiva. Principalmente de como funciona o processo. Não dá para dizer qual que está na frente aqui em sentido evolutivo, tá? Não dá para falar.
Porque você pode ter uma via cardíaca extremamente incrível já, onde você, através do próprio sentimento, já continua sentindo e, por um lado, extremamente já inteligente, intelectual, mas não trilhou o caminho inicial meio frio até entender o que está acontecendo. É muito interessante essas duas aqui, 61% se identifica com a via cardíaca. O que é normal, o planeta Terra bate na gente, é muito forte, né? A gente sente, a gente acredita nos seres, né? Nos colocamos à disposição, nós sofremos, temos empatia por outros seres. Não quer dizer que os outros da via intelectual não vão ter, mas eles vão olhar por uma outra forma. Muito interessante esses dois conceitos, né? Eu, sinceramente, se me perguntasse, sou canceriano também, né? Eu tenho um pouco dos dois. Tenho cardíaco, me lasco um pouco também. E tem uma questão intelectual também. Eu tenho uma certa compreensão. Por exemplo, se um exemplo, se eu vejo uma pessoa aprontando muito, eu não quero que assim, jamais eu vou fazer mal para ela. Isso eu tenho compreensão que se eu fizer mal, não vou fazer. Mas eu gostaria de dar uma... Eu não preciso nem olhar, aliás. Eu acho que ela precisa passar pela lei do karma. E eu fico assim, olha, velho, esse aí vai se lascar. E eu não tenho pena, não. Até certo ponto. Eu vou falar, porque vai ser bom para ela. Como que eu vou deixar, por exemplo, um político que, em vez de pegar o dinheiro que tinha que estar ali sei lá, eu trabalho na UBS, que tinha que estar atendendo pessoas, como estágio, faz estágio, que tinha que estar atendendo pessoas ali, ele desvia recursos da saúde, e ele quer ficar tudo bem, eu com meu coração dizendo, não, ele é uma almazinha fofa, só está em aprendizado, eu sinto, não sinto. Eu falo, ó, seu político, não vou dormir querendo o seu mal, mas o senhor precisa de uma certa lascadinha. Você precisa dar, né? Você precisa se lascar um pouquinho. O capeta, de forma muito bondosa, precisa dar uma espetada no seu fiofó. Mas vê, eu não faço nem questão de... Mas você precisa entender que alguns caminhos não são legais. Eu tenho uma certa direção intelectual também. Você parar para pensar, você também tem. Ou você discordou? Não, Saulo. Muito importante que o político que eu não gosto, que ele tenha amorzinho no coração. Tá bom, Jesus Cristo. Não, né? Essas duas vias são duas só que eu destrinchei, tem várias outras, tá? Mas elas fazem sentido porque são pensamento e sentimento. Então um vai sofrer mais com o outro vai... No final elas vão convergir, tá? E vão pegar outras também. Tem vias, tem outras coisas que a gente compara. Coisas mais rápidas, tentativas de caminho, de pular caminho. Tem gente que quer pular caminho. Faz, não dá certo, tá? Mas assim a gente vai falar. Existe uma coisa chamada via alquímica. A via mais transformadora de todas. Também falada para a mamãe Carita. Quando você ouve alquimia, você pensa naqueles caras medievais de barba branca, fazendo laboratórios escuros, mexendo caldeirões, tentando transformar chumbo em ouro, né? É isso? Não, é isso. Mas é mais ou menos. Só que não. Alquimia espiritual sobre metal nunca foi. É assim. O processo é doloroso. A alquimia é a ciência de transmutação interior. Ela te ensina algo muito direto, muito cru. Você não muda de verdade sem passar pelo fogo. Este cara aqui, ele entende que precisa passar por algumas coisas e ele pede para passar por essas coisas, para adiantar o sistema evolutivo dele. Você pode usar na linha intelectual, você pode usar na linha cardíaca. Nas outras duas. Havia. Mas ele solicita aumento que o processo karma dele seja colocado, ou que o conhecimento seja colocado para que ele... Então acaba sendo um pouco mais rápido. Então às vezes ele se lasca todo. Tem gente que pediu para pagar as ações, ou respondeu, ou aprender mais rapidamente. Então é uma via que você vai se lascar, porque o que acontece quando você aquece uma coisa? Tem mudança de molécula. E vai aquecer. Então, mas em sã consciência, com propósito, com intenção de transmutar.
Existem essas situações espirituais que é interessante. E dentro disso você tem uma diferença, uma subdivisão, isso é falado, tá? Eu estou falando muito interessante, coisas que eu estou aprendendo com a mamãe Carita também. A via úmida e a via seca. Não é úmida de humildade, não, tá? Uma vez aconteceu, eu estava lá em casa. Aí lá em Salvador. Aí eu estava tendo infiltração, precisava pintar minhas paredes, né? Tal. Aí eu chamei um pedreiro, olha, velho, tal, eu não fico muito em casa, tal. Aí ele, seu Saulo, suas paredes estão com muita humildade. Eu falei, puxaram o dono. As paredes não é minha? Naturalmente, elas me enxergam constantemente aqui dentro. Eu brinquei com ele assim, mas eu entendi. Vamos distinguir, a via úmida é o caminho lento, gradual, emocional, suave. É a transformação pela água, que simboliza a emoção. A via úmida da alquimia é a via cardíaca, que é o cara da via cardíaca que escolhe ela. Fluidez, dissolução e aceitação. Aquela mudança que vai solicitada, que vai acontecendo aos poucos, gota a gota, o processo vai acontecer. É tipo alquimia, você vai se transformar, mas vai ser um negócio mais... Tá? A mudança que acontece com paciência infinita, com repetição, com amor persistente, toma um corno, toma 2, às vezes 3 chifres, 4 chifres, 5, 2 chifres especial, meu irmão, um chifre gergelim. Se lasca um pouco, é uma vida gostosa. Aí você fala, tô nessa aí, Saulo, essa que eu tô, você me destrinchou. Pois é. Você é chifrudo, chega aqui perto de mim, chega. Tá tudo bem. Você está úmido, é lágrima, né? Mas assim, é quando você tem uma pedra, você quer fazer, e ela vai quebrando aos poucos, aí joga água para não fazer muito, aí bate de novo, aí vai devagarzinho. Você é profundamente machucado por alguém, a mágoa está grudada no seu peito como piche. Seria você todo dia respirar um pouco, soltar um pouquinho daquela dor, chorar quando precisa, reclama, aí vai perdoando aos pouquinhos, aí passa um tempo, depois você entende, olha, aí ela não lança atrito pro ar, ela é mais de boa, assim, ela vai mais devagarzinho, sabe? Mas vai aprendendo. Até que um dia, depois de anos, você olha para trás, nossa, isso tudo não me afeta mais, não. Poxa, eu tô de boa, e você vai ficando, mas é mais tranquilo. Mas ela assim, você não apanha tão forte, você vai apanhando devagar. Você vai ter um pouquinho de choro aqui, um pouquinho de ali, um pouquinho de aperto do acolá, aí você dá uma respirada, tal. Ela é uma solicitação dentro, normalmente, da via cardíaca. Você pode fazer as duas coisas. A via seca é o oposto absoluto, ela é rápida, intensa e brutal. É a transformação pelo fogo, segundo fala. Simboliza a vontade férrea, disciplina, implacável, autodomínio, confronto direto. Pode mandar, que eu vou apanhar. Você se joga numa situação extrema, se transforma, você se quebra todo, desencana, cai no umbral e volta de novo. O cara é tipo gladiador. Uma espada astral na mão. É tipo jejuar 40 dias no deserto, como Jesus fez. O negócio é tenso. É tipo você olhar para seu maior vício, cigarro, álcool, pornografia, comida e falar, eu cortar de uma vez. Vou parar essa peste agora. E se lasca todo, se desgramenta tudo e muda. Ela é uma via que é colocada, ela normalmente entra no espaço intelectual, porque precisa um nível de compreensão sobre o que está acontecendo para que a alteração aconteça mais rápido. Então ela é brutal, não tem anestesia, você sente tudo ela. Vai depender de várias... É solicitado isso, tá? Até no astral. Isso é feito na programação existencial antes de nascer. Que se identifica com essa aqui também? Da dor, do desespero, do vazio, se transmuta, pai velho. A doença do espírito só cura com o fogo da consciência. É o conceito dessa via. Queima Jesus. Bota para queimar. Lasca. Desce. Vem, você se lasca tolo. Chega, hoje eu mudo. Hoje eu paro de fingir. Os conceitos dela é esse. Eu encaro minha sombra de frente. Tem gente que não, velho. Peraí, vamos... Devagarzinho. Vou pegar um negocinho aqui. Vou tomando meu vinhozinho todo dia. Não é isso aí não, pai velho. É para fazer, bora fazer. Pode me colocar na vida aí que eu vou acertar essa peste hoje. Então essa via ela tem esse conceito. É interessante você pensar, você e vai apanhando. Aí o que acontece? Aprimora na tora, mas aprimora. Funciona, queima.
Né? Fulcanelli, um dos alquimistas mais enigmáticos, falou que ninguém sabe direito, até de verdade, o que é, como que essas criaturas pedem isso, como que funciona essa alquimia mais forte, de tamanho é o processo. Então, por isso que às vezes você vê os mentores, quando olham pra gente, vê não nos cabe encarnados fazer essa análise. E vê gente passando por coisas muito pesadas, às vezes está solicitando que o karma desça de vez. Você sabia que você pode fazer isso? Cuidado. Mas você pode. Você sabia que você pode adiantar os seus karmas caso você tenha a sensação disso? Não são todas as pessoas, não. Mas algumas pessoas conseguem sentir isso. E elas falam: Pai, mundo espiritual, Deus, mentores, karma, controladores dos registros aí acásticos dos meus karmas, manda tudo agora para resolver logo. Essa pessoa bota o peito na frente, velho. E dessa desgrama mesmo, ela paga o pior que o pão que o diabo amassou. Se relaciona com gente estranha, vai dar ruim para um lado e não sei o que vai acontecer, esses troços estranhos, aí ela dá errado, um monte de coisa, ela vai pagando a desgrama toda ali. Aí você fala: nossa, que vida dessa pessoa, que vida horrorosa, velho. Tudo ela pediu. Você não pede na encarnação, pede antes de nascer. Então ela entra aqui na via seca da alquimia. Vai transformar na pancada violenta. Quer transmutar logo nessa vida? Para na outra você já começar a ter outras. Tem muito karma para responder aqui. Você quer dividir ele em algumas vezes, você quer logo responder a desgrama toda. Vai fazer uma análise consciencial, se é possível, e desce a desgrama. Por isso que o mentor, quando olha para você, ele vê outra coisa. Aí você fala: meu Deus, eu não queria isso. Você solicita desesperadamente a Deus aqui. Só que adianta pedir? É como pegar na hora que você está na concessionária, você escolhe um carro para viajar. Aí você foi. Dá para parar no meio? Dá, mas dá ruim. Você tem que voltar a estrada andando, quer dizer, desencarnar no meio do caminho, porque desistiu da vida. Você tem que pegar o carro que você escolheu aqui. O Fusquinha, meio devagarzinho, tocar 70, 80 por hora, já tal, e seguir o caminho com ele. Então não adianta chegar no caminho e falar: cadê esse BMW para mim, por favor? Você não veio com o Fusquinha? Você não pediu o Fusquinha lá atrás? Agora não tem como. Tá anotado aí que você tem que ir até o fim. Agora aguente. Não pegou o Peugeot, né? Vocês pediram: eu quero de Peugeot. Preciso sentir isso. Uma solicitação. Por isso que muitas vezes as solicitações são respeitadas, porque inclusive existe uma regra. Você sabia que existe essa regra até na medicina? Ela pode ser quebrada, mas normalmente é assim. Você faz um plano de parto. No plano de parto você avisa. E às vezes você fala para o médico assim: doutor, mesmo que eu queira isto, o senhor tenta fazer parto normal até um último ponto. Se eu pedir com dor, você não faz. Anota no parto, assino, ele tenta seguir. O seu médico é como se fosse mentor. Ele vai seguir o plano de parto. Em algum espaço você não aguentar, ele pode vir dar uma força: vamos botar uma analgesia aqui, não vai dar, não vai dar, a encarnação deu ruim, tá? Vamos fazer parto cesárea. É mais ou menos assim. Então, por isso que os mentores, quando olham para a gente, não é que eles não sentem amor, eles compreendem as suas vias, eles compreendem o que você está respondendo. O verdadeiro alquimista, só para terminar essa via, não busca ouro, ele busca a pedra filosofal, que é a sabedoria imortal, a consciência crística, a integração total do ser. Isso é que é mais importante para a consciência. A consciência vem para cá, o que ela quer? Faz pacto com o demônio para ganhar dinheiro. Ele veio de lá do astral, todo cheio de karma, sabia do karma que tinha, sabia da dificuldade da vida. Aí no meio do caminho: eu quero uma vida boa aqui embaixo. Aí é difícil. Você pode até fazer, mas algumas criaturas é fora do contexto. Porque o que importa quando você volta, o que importa para você. Cara, é uma coisa chegar para você, se você quiser, você tirar você daqui agora e colocar você dentro do parquinho pequeno. E você lá no parquinho querer: não, cadê minha cama? Você querer todo o conforto, todas as coisas que você tem aqui. Ali é parquinho, meu pai, é tempo. Você vai ter que fazer um esforço ali, balançar um pouquinho para algum lado, porque eu vou voltar para casa. E para voltar de novo. Então, o desespero é mais vezes. Por isso que é o processo. Todas essas vias, sem mais, não tem só essas, tá? Ela vai a um processo chamado iluminação coletiva. Você vai ter que converger aqui. Isso que a gente vai conversar agora. Não tem só essas, tem mais, mas não dá para trazer tudo. Você vai ter que convergir aqui.
Iluminação, até agora, parecia ser egóica, né? Era você solicitando sofrimento, era você solicitando que adiantasse a sua situação, era você solicitando uma via intelectual, uma via mais cardíaca, uma via alquímica mais devagarzinho, uma via mais rápida, mais pancadosa. Mas aqui entra um processo. Você não vai sozinho, você não pode ir sozinho. Tem um conhecimento que está aqui. Quando você começa a se iluminar, quando você começa a converger para intelecto, sentimentos, reações kármicas começam a diminuir, o que faz sentido, consciências kármicas começam a diminuir, o que acontece? Consciência começa, eu estava com karma aqui, estava com karma aqui, estava com karma aqui. Aí começa, opa, sai meu karma, fechei karma. Consciência mais plena. Agora eu estou num ponto só, mais ou menos, com poucas reações kármicas para responder. Aumento do nível consciencial. O que acontece com isso? Para se iluminar de verdade, você começa a enxergar o caminho com mais clareza. Você olha para o lado e fala, nossa, já passei por aquilo. Mesmo que você não tenha na hora, lembre. Você começa verdadeiramente, o que acontece com você? Você para. Olha para o lado. Aquele corno está ali fazendo aquilo. Está sofrendo por amor. Tomou chifre. Vou dar uma força. Você sente... Aí vai. É uma multidão imensa de pessoas andando na escuridão, tentando várias vias como essa que a gente está falando. Tropeçando, se perdendo, fazendo curvas gigantescas, desviando completamente do caminho sem perceber. Batendo a cabeça nas mesmas pedras, repetindo os mesmos erros que você fez. Sabe o que você faz nesse momento? Quando você converge de fato para um nível de compreensão? Se você está realmente começando a iluminação, você não acelera sozinho. Opa, não tem lugar para ir. Lembra que o Krishnamurti falou isso? Não existe um lugar que você vai. É hora de iluminar ou facilitar o caminho desses aqui, que é que estão do meu lado. Porque a verdadeira iluminação nunca foi egoísta. Ela é de natureza coletiva. E aí vem o ponto. Você entra numa regra que você também entendeu do planeta Terra. A ação e reação. O que você faz, volta para você. Então, é até inteligente. Você compreende. Eu vou fazer mais o que está vivendo comigo? É hora de começar, quando eu mexo nessas criaturazinhas que estão em dificuldade aqui, e mexo com sinceridade, acontecem 3 coisas interessantes. Às vezes, algumas dessas, porque elas são muito inconscientes ainda, tadinhas, resolvem me ajudar, e mesmo que eu não queira. Opa, obrigado. Às vezes, o grupo espiritual, com certeza deles, resolve me ajudar, e o universo me ajuda com certeza. Então, eu começo a receber coisas que estão além do meu próprio caminho. Então, o processo da iluminação converge na compreensão de que você não vai conseguir ir além. Como dizia Kardec, fora da caridade, numa salvação. Qual é a salvação? A salvação é a saída do planeta Terra. Entre aspas, é o caminho da iluminação. É alcançar um nível tal que você não consegue nem mais entrar no planeta Terra. Você está salvo dele, pronto para o próximo. Já se lascou suficientemente nesse, agora já pode começar a se lascar em outro planeta. As curvas que a gente faz no caminho espiritual, aqueles desvios enormes, nos afastam da linha reta, do caminho mais reto, o caminho que vai ao Pai, como Jesus falou, né? E uma delas tem isso aí, o karma. As pessoas estão pagando, nós também, um karma, aprendendo lição das próprias ações, não quero nem saber por quê, nós não devemos querer. Então, aí entra você no processo, estão passando processo obsessivo, pesados, porque aprontaram com seres, vocês não estão cobrando eles ali. Não cabe, vocês também. Então, o processo de ilusões, de maias, às vezes você nem consegue ajudar direito, você está ali, só consegue dar comida para a pessoa que só está com fome, porque ela não tem um processo obsessivo, com raiva, com presa, em karmas pesados, não vai conseguir despertar. Então você, peraí, nessa hora eu vou só pegar um negocinho para essa pessoa comer, toma aqui, velho. E dou um passezinho, deixa o corno continuar se acabando. Via intelectual, que eu acabei de usar. Você respeita, não tem o que fazer, você só ajuda. Mas aí vem o processo estratégico, o amor do cara que chegou nesse nível. Você sabe como é bater a cabeça no escuro, você sabe como é desistir sem saída, você sabe como é desistir de tudo, você sabe como é já ter tirado a própria vida às vezes, você sabe completamente como é que é estar sozinho nessa jornada. Agora você tem uma lanterna na mão. E o que acontece quando você acende uma lanterna na mão no meio da escuridão? Os seres necessitados, os insetos, tal, no sentido geral da palavra, mas começa a vir em direção, velho. Pá, nem sabe nem porquê.
vem para ganhar um pouquinho de paz. Começa a sentir paz perto de você, começa a perceber, por favor, me ajuda. Chico Xavier repetia tudo isso nas suas entrevistas. Ninguém se salva sozinho, ninguém salva ninguém também. Nós salvamos em comunhão, uns aos outros. É tão profundo que até é difícil de entender esse contexto de interligação, partindo dessa ideia de que para fazer o processo de libertação, você também tem que ajudar outras pessoas a se libertarem. E o mais interessante isso é que você não salva ninguém, você pode carregar ninguém nas costas, a jornada é individual, mas você planta a semente. Você planta a semente. Ela vai ter que germinar, ela vai ficar dormindo ali às vezes por muito tempo. Você sabe qual é uma das sementes mais legais de se plantar, irmão? Sabe qual é? A semente do exemplo. A força do exemplo é uma coisa impressionante. O mal ele prolifera, mas o mal não tem exemplo. É um exemplo ruim, que vai dar em ruim. Quando você faz uma ação boa, quando você é uma boa pessoa, quando você tem paciência com alguém, quando você diz uma boa palavra, quando alguém apronta com você, e mesmo assim você vai lá, não, cara, tá tudo bem. Quando você tem paciência, quando você tem uma vida forçada, ou mesmo que seja no sentido tentando ser uma pessoa boa, em algum momento esse ser vai continuar andando na maldade dele. Ele vai lembrar, poxa, velho, o Chapolin era um cara legal, velho. O Chapolin era um cara de paz. Toda vez que eu vi o Chapolin, eu senti uma coisa boa. Eu me lembro dele, velho. Uma vez eu tava com negócio, o cara veio ali, eu tava com nervoso, ele me acalmou. Se tem alguém que eu quero seguir, se tem alguém que eu acho exemplar, é o Chapolin. Então, isso é muito importante. Então, o que você faz? Você pode mostrar onde tem um buraco. Você pode avisar que aquela curva é perigosa. Você pode dividir o pão quando a pessoa está com fome, não é só questão intelectual. Você pode estender a mão quando a pessoa escorrega. Você pode ter paciência com ela nas horas difíceis. Você pode falar para ela assim. Não importa o que seja, irmãozinho, eu estou do seu lado, tá? Você vai sempre poder contar comigo. E a pessoa vai continuar, meu pai, aprontando. Eu tinha umas coisas mais legais que, entre aspas, não sei como é que eu fiz aquilo. Mas isso foi uma coisa legal. Tinha uma pessoa que se drogava. Era amigo, tocava comigo, velho. Começou a se drogar, se acabou todo, velho. Aí começou a roubar coisa dentro de casa, começou aquela coisa toda. Aí ele vinha falar comigo, eu tava tocando. Ele pensou, Sal, consegue um dinheiro aí pra mim, velho? Você vai comprar droga, né, velho? Não vou, não. Fale a verdade pra mim. Eu vou, velho. Eu tome. Você tá me dando? Sim, porque você já tá roubando em casa. Já tá começando a pegar, até devendo traficante. Toma, se precisar, fale comigo. Pode vir aqui. Cara, esse cara, ele veio falar comigo no dia que ele queria sair da droga. Foi a única pessoa que eu pensei. Ele veio falar comigo. Porque ele nunca foi roubar na rua, era só o que faltava. Roubar na rua. Só faltava isso. Assaltar, para cumprir as coisas da droga dele. Ele voltava, vai lá, velho. Vai lá. Eu aproveitava quando eu podia, ele criou um vínculo de respeito, assim. Então, o dia que ele falou que ia parar, a gente foi, movimentou energia até na banda lá, conseguimos um lugar, que não sei como é que ficou depois disso, não tive mais contato com ele. Mas, um exemplo, por exemplo, é o certo? Eu não sei qual é o certo. Não sei, não. Qual é o certo? Não sei. Podia dar uma pancada, às vezes, a Carita sabe. Às vezes, como é difícil a gente não dar sermão da montanha, não sei, Israel. Às vezes eu me pego fazendo sermão da montanha, escrevo um textão, porque não sei o que, de repente eu olho o texto todozinho, paro, aí eu falo, vou mandar pra Carita dar uma olhadinha. Carita, dá uma olhadinha. Ela fala, não faz não. Aí eu tiro. Eu falei, tá bom. Eu dou uma resposta, tá tudo bem, tá? Porque esse é o certo. Aí o que acontece? Aquela pessoa, num momento de necessidade, ela vai vir atrás de você, ou ela vai ter você como exemplo, você nem é às vezes, né? Mas pelo menos você sabe qual é o certo. Então, quando você vê alguém passando por muita dificuldade, tenha paciência com a pessoa. Ainda que você não tenha alcançado ainda o caminho da iluminação lá no ponto, não tenha convergido ainda as coisas de compreensão, às vezes não tem noção, eu já falei isso recentemente, de quão difícil é a vida das pessoas, quão difícil às vezes elas estão respondendo às ações, tá? Então essa é a via, meu amigo, mais legal. Essa via, essa última que eu falei, que é a via da doação coletiva,
essa última via da iluminação coletiva, da lanterna no caminho, ela não vai acontecer fácil. Você vai começar a sentir, você vai seguir às vezes instintivamente. Faça ainda assim. Faça o bem, nem que você não entenda que o bem é bom. Porque você vai receber a proporção inconsciencial da ação, verdade. Mas ainda assim é melhor fazer o bem por interesse de receber o karma positivo do que nem fazer. O mundo já vai ser bem melhor se todo mundo fosse interesseiro querendo fazer o bem, porque entenderia uma regra. A via intelectual faz você entender isso muito rápido. Fez o bem, voltou para você. Você pode não entender. Você entra na via do cardíaco, você fica mais nervoso, mais brava, mais tal. Então vai no sangue, eu penso ninguém. Eu quero que se lasque todo mundo. É a via cardíaca. O intelecto costuma pensar rápido e perceber logo que vai se lascar. Então vai se lascar por lá. Então ele para de fazer mal por entendimento, que vai se lascar. Fica um tempão parado até que ele compreende que além de parar de fazer mal, se ele faz o bem, ele se dá bem. É uma via que ninguém quase entendeu hoje em dia. É um conceito que ninguém entendeu. Eu tenho movimentado uma coisa interessante, que aos pouquinhos eu vou falar, mas hoje eu vou falar só de uma coisa. Eu estou para fazer uma ideia, primeiro eu vou falar de forma conceitual, que seria a compreensão sobre o retorno energético por ações. Por exemplo, eu tenho feito isso constantemente, no meio da espiritualidade, falar, rapaz, você joga seu tarozinho, eu vou fazer um projeto. Eu registrei um domínio chamado Capitalismo Espiritual. Está registrado. E vou pegar as pessoas que fazem isso aqui, que é isso. Calma. Não dá para mudar de vez, velho. Ninguém vai conseguir mudar o conceito de melhora de vez, devagar. Nós vamos fazer o seguinte, aqui essas pessoas que a gente vai catalogar nesse lugar, isso não tem nenhum tipo de gasto, nada. Aqui está uma taróloga, aqui está um médico, aqui está um empresário, aqui está um cara que faz camisa. Essas pessoas é o seguinte, eles têm uma cota. Cada 10, 20 coisas que eles fazem, um é gratuito. Para quem precisa, cataloga. Então é um novo estilo de vida, onde vai acontecer. Nós vamos, aqui nem sabe quando você fala, essa pessoa que faz produto vegano, então todos os veganos consomem só produto vegano. Então nós vamos fazer um esforço para consumir os produtos dessa pessoa que de forma honesta, porque e a lei da prosperidade vai pegar ela. Por quê? Ela está contribuindo para um mundo melhor. Nós estamos consumindo de pessoas que estão fazendo um mundo melhor, e você pode começar um projeto do zero. Olha, Saulo, eu vou começar a fazer cristal em casa. Você me coloca no projeto. O projeto é só uma forma de divulgação. As pessoas têm que fazer isso nas suas casas, porque elas não dependem do projeto para crescer. Aí o que você vai fazer? 10 pessoas, aí vem uma de graça. Você consuma os cristais dessa pessoa. Um preço educado, porque essa pessoa garante que a cada 10 coisas que ela vai fazer, uma delas vai ser dada para quem precisa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer divulgação das pessoas que estão fazendo isso. Eu vou lá visitar as pessoas e falar, ó, aqui está a Dona Maria, ela faz bolo. Ela vendeu 20 bolos, ela se colocou dentro da ideia do capitalismo espiritual. Então aqui ela está, nesse momento, ela está catalogando pessoas necessitadas, ela vai doar o bolozinho dela para a pessoa. Essa pessoa aqui é uma taróloga, Dona Joana. A Joana, ela já leu aqui, fez 10, agora honestidade intelectual, se entrega sem enganação. Porque o karma ele pega, você está assumindo um compromisso energético de evolução, uma via de evolutiva essa que eu estou fazendo. Então eu vou colocar empresas, pessoas com seus negocinhos que fazem conveniadas ao capitalismo espiritual. Isso vai começar a acontecer em todos os lugares. A ideia é que essa ideia pegue e todo mundo comece a entrar nisso. E que vai ter um mundo melhor. Porque as pessoas não consumam. Se tiver um cara vendendo cristal ali com preço legal, compre. Se você tem condição de comprar, compre naquele cara. Porque é garantido que essa pessoa depois vai ajudar quem precisa. Médicos também. Olha, precisa de um psiquiatra. Pô, tá aqui, ó. O doutor fulano precisa de um médico tal, tá aqui, gastro, o Joromil, um exemplo. Joromil está aqui, a cada tantas pessoas ele atende um de graça, ele tem um espaço ali, ele coloca a agenda dele e consegue colocar você. Então todas as pessoas que não têm vão conseguir. E você vai perceber que existe um processo interessante em cima disso que eu estou falando, não é por acaso. Essa é a via da prosperidade. A verdadeira via da prosperidade é essa. Por que acontece? Gratidão, velho. Movimentação energética, sensação de não vazio, utilidade durante a vida. Você vai se sentir extremamente... Você vai ganhar dinheiro e vai se sentir útil. Você vai ganhar dinheiro e vai perceber que está fazendo alguma coisa pelo mundo. Vai ver que tem pessoas melhorando.
Você vai conseguir prosperar. Eu até esqueci de colocar, eu faço faculdade de medicina porque eu prosperei, porque vocês aqui, é que se eu colocar, se perde ali, vocês aqui me ajudam. Vê que bonitinho. Eu sou próspero porque o conteúdo que eu faço todo dia é próspero. Ele é para todos. E eu não preciso, então, todo mundo consegue crescer nisso. É incrível a prosperidade. É uma coisa incrível. É uma linha de retorno. Como é dentro da lei de causa e efeito, entra na linha da intelectualidade aí. E ela até converge para a linha da compreensão do princípio evolutivo. A linha coletiva. Né? Nós estamos trabalhando, o domínio não está funcionando ainda, eu só vou fazer isso nas férias, tá? Vou movimentar esse negócio, vou fazer a ideia, vou escrever qual é a ideia e vou começar a catalogar aos pouquinhos, vou pegar contatos, começar a catalogar as pessoas que querem participar, entendeu? Eu quero participar, aí eu vou vir aqui todos os dias, antes de começar os fax, eu falar, Gildar divulgar no início, olha, estamos aqui com tal pessoa que está aqui, ela está lá, tal, ela já alcançou 10 pessoas e com isso ela se colocou à disposição para você. Então isso que caiu, a energia vai circular, nós vamos dar mais, você que está aqui assistindo, olha lá as pessoas, tem os contatos dela, o que elas fazem. Precisa de alguma coisa, primeiramente olha lá, porque essas são as pessoas que estão se colocando à disposição do mundo. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero fazer o bem também pelo mundo. Vai ter gente interesseira? Vai. Que tenha. É melhor que tenha gente interesseira querendo ajudar do que ter gente interesseira que não está fazendo nada. Vai que a gente vai querer só se promover? Vai, a ideia é justamente essa. Vamos promover quem quer fazer o bem. Para quê? Para que entre no movimento que todas as pessoas falam, eu também vou, porque o negócio está funcionando. Que as pessoas entrem por interesse na vontade de fazer o bem. É o certo? Claro que não, nós vamos evoluir para a caridade verdadeira no futuro. Dá para fazer isso na humanidade atual? Não dá. Então vamos ser inteligentes e usar isso em nosso favor. Tá? Então o que vai acontecer? Um movimento. Cara, esses caras estão vendendo muito como? Está na coisa do capitalismo espiritual. Precisamos colocar esse conceito na gente. O dia, utopicamente, é que um cara um dia entra no restaurante e fala, a mesa de vocês, pobre, com dificuldade financeira no mundo, ele consiga comer num lugar, ele consiga ter uma blusa em um determinado lugar. A ideia no futuro é que até uma empresa, uma loja de construção de carro, de veículo, uma indústria, faça 1000 carros e catalogue, doe um carrozinho sem governo. O que acontece? Você paga os impostos referentes à sua doação. Por quê? Porque se botar governo no meio, vem essa galera para cá e vai começar a desviar recursos. Ó, vem aqui que eu tiro o seu imposto. Não disso. A caridade é feita sozinho. O cara lá no sertão faz 20 rapaduras, e lá dentro ele doa uma rapadura, lá dentro do sertão, lá. Não precisa de ninguém para isso. A caridade é feita em qualquer lugar. Não passa dinheiro na mão de ninguém, não existe doação. É livre. Tá? Você faz sozinho. Existe um processo de divulgação para que exista o crescimento, obviamente, e principalmente a divulgação da ideia em si, né? Da funcionamento.